nessa aula eu vou dizer para vocês o surgimento dos bancos, tá? Dando continuidade ao surgimento do dinheiro na parte histórica. Surgimento dos bancos, então, para que você continue no flow da primeira aula, da aula anterior. Vamos lá. O surgimento dos bancos surge por quê? Porque aquele povo que era proibido de produzir, ele começa a fazer atividade de pesar e validar as moedas. Da mesma forma que acontece fraudes hoje, naquela época também acontecia. Tem notas falsas hoje, também tinha moedas falsas. Então, a atividade de pesar e validar era ver se o material realmente era de ouro ou de prata, bem como era o material ou negociado na época, seu peso e sua validade. A atividade de depósito foi feita logo depois que eles começaram a perceber que eles tinham muita entrada de dinheiro e que os clientes deles eram comerciantes de fato, que tinham que sair de um lugar para ir para outro. Então vamos lá, a atividade de comércio a gente separou na atividade própria de comércio e na atividade que dava base ao comércio, que era de forma rudimentar os bancos. Diante disso, vamos pensar na seguinte coisa, tá? Eles eram proibidos de produzir e eles começaram a entender a mecânica do comércio, aonde o comerciante A, ele ia para Teresópolis, tá? Aqui na minha cidade, vender pele. Quando chegava em Teresópolis, aqui a gente produz muito hortifruti granjeiro, fruta, legumes, essas coisas, ele comprava fruta para vender em Petrópolis, uma cidade aqui do lado, Petrópolis. E em Petrópolis ele comprava tecido, tá? Para vender em Caxias, que é uma cidade logo embaixo. Então ele tinha, na época, muito saque, a sociedade não era formada da forma que a gente tem, pessoas ignoravam de forma a lei, cada lugar tinha um estatuto legislativo, então ele corria muito risco de transportar o que ele aferiu de lucro daqui, que ele aferiu de lucro daqui e que ele aferiu de lucro daqui. Para isso, os comerciantes, a base de suporte deles, que era justamente os judeus ou os árabes, eles faziam aquela atividade. Gente, isso não é generalizado não, tá? É só para poder me fazer entender. Faziam essa atividade, começaram a criar depósitos e certificados de depósito, aonde o dinheiro passa de ser dinheiro físico para começar a ser um dinheiro digital, um dinheiro de papel, um crédito. Então nós temos a questão da atividade de depósito dessa forma, a percepção quase que involuntária à época dessa questão de segurança, transporte, facilitar isso, até porque as moedas eram moedas mesmo, barril de moeda era difícil transportar e ocupava até espaço de mercadoria. Quando eles observaram que eles tinham muito mais depósitos do que retiradas, eles criaram um novo produto. Aqui eles tinham taxas, aqui eles tinham taxas, tá? E quando eles criaram esse novo produto, que era um empréstimo, eu vou dar um bypass aqui para dizer para vocês o seguinte. O primeiro banco, de nome banco de fato, foi por volta de 1800, o Banco de Florença na Itália, tá? Mas eu ouvi a minha vida toda. Não sei se isso de fato é verdade, mas é uma curiosidade bem legal, que os bancos surgiram porque os judeus na época da Alemanha esticavam um paninho verde e emprestavam dinheiro nas praças ali. Mas eu não sei qual o fundamento disso. Eu sempre ouvi dizer isso das pessoas mais antigas que eu gosto muito de conversar. Então eles pegaram e começaram a fazer empréstimos. E nesses empréstimos eles cobravam juros e garantia. E as garantias. E assim a gente começa os contratos de empréstimo, que até hoje é o que o banco faz, ele empresta dinheiro, ele investe o dinheiro dos outros, tá? E o surgimento dos juros, bem como as garantias e a inflação. Por que é importante isso aqui nessa aula? Vamos começar primeiro com o surgimento dos juros. Se eu estou vendendo dinheiro, se eu estou emprestando dinheiro, eu tenho que ser remunerado pelo ato que eu cometi, pelo ato que eu fiz. E a garantia justamente é o que acontece hoje, tá? Esse assunto a gente vai voltar um pouquinho no final da aula. Como é que então a gente tem o surgimento dos juros? Os juros é você pegar dinheiro e pagar pelo empréstimo. Só que o que acontece? Quando você negocia aquilo físico de forma para frente, a futuro, você cria como se fosse mais um dinheiro, você imprime mais dinheiro. E oferta de dinheiro, ela tem que estar junto com oferta de demanda. Eu não posso gastar dinheiro
tá? Se eu não tenho meios de consumo e meios de produção, porque o dinheiro acaba perdendo valor. Eu vou explicar para vocês a inflação aqui de forma rápida. Eu sei que essa aula já está um pouco longa, mas eu preciso explicar isso aqui desde o início para vocês, porque a gente vai bater bastante nisso aqui até ciclos de negócio. Então, a inflação é o aumento generalizado de preços. Por que aumento generalizado de preços? Porque existe uma oferta em demasia de dinheiro no mercado, na sociedade, por conta de empréstimos, alavancagens. As pessoas se alavancam quando o dinheiro está demais, quando ele está de forma demasiada, está sendo ofertado de forma fácil. Para isso, você tinha o surgimento da inflação e a desvalorização da moeda, tá? Isso é um surgimento muito amplo, tá? É um conceito muito amplo de inflação, porque a inflação também não é só aumento generalizado de preços. A inflação ela também se dá porque se o país não tiver estrutura de produção e não tiver mercado consumidor, acaba que o preço sobe por si só. Se o país não tem capacidade produtiva, ele começa a aumentar a atividade de comércio, tem que investir na produção, tem que passar o custo para alguém. O produto fica mais caro e o dinheiro fica mais barato. Se você tem um meio de produção, você tem dinheiro, mas não tem público consumidor, você não tem para quem vender, e aí você também tem um problema da inflação. A gente vai falar mais de inflação quando a gente falar de ciclos de negócio, e no final da aula de surgimento dos bancos também a gente vai falar. Diante disso, nós temos a criação aqui da inflação e dos juros, que são drivers para a gente no mercado financeiro. Quando, depois disso aqui, eles começam a ganhar velocidade, começam a ganhar posição na sociedade. Por quê? Porque eles eram capazes, como o Estado, que eu tinha posto ali, de imprimir dinheiro, tá? Talvez até de forma involuntária, mas com certeza eles tinham ciência disso, que eles poderiam produzir dinheiro com o dinheiro que eles tinham emprestado. A ponto que todas as crises bancárias acontecem porque se todas as pessoas forem sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o dinheiro não está ali porque eles emprestaram para diversas pessoas, tá? Eu vou dar uma pausa nessa aula para você poder tomar um café, eu poder tomar uma água e a gente vai voltar com a segunda parte do surgimento dos bancos. Dando continuação ao surgimento dos bancos, vamos falar o que aconteceu na sociedade na época para a gente ter hoje a promiscuidade que a gente tem com o Estado, com o banco. E isso é importante que vocês entendam, até por conta do momento que a gente está vivendo hoje, em 2023, a gente teve, há menos de um ano, quebra do Silicon Valley Bank, Signature Bank, a gente teve quebra de FTX, e eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas, é muito importante vocês estarem assistindo esse curso, por conta da movimentação de mercado que houve, dos ciclos de negócio, tá? E agora a gente está no bear market, na saída, talvez num bear market, e aí vocês estão vivendo isso hoje, tá? Vamos lá, o que levou a crise, aumento de inflação, ao bear market, tem a ver com o banco e com o Estado? Bem, aqui está o Estado, tá? Daquela época. E aqui estão os bancos, feitos pelos burgueses agora, aqueles árabes já viraram os burgueses da época, tá? Eles controlam uma fábrica de imprimir dinheiro porque eles têm depósito nos bancos e eles emprestam dinheiro independente do Estado, tá? Eu vou fazer uma referência histórica para me fazer entender melhor, tá? O que acontece? Naquela época, a gente tendo como base a religião cristã, Martim Lutero tem acesso aos originais da Bíblia e contesta o modelo absolutista da época. Isso desencadeia uma série de revoltas, as pessoas começam a querer entender melhor do surgimento do Estado e como o Estado é administrado. E para isso, a gente chega no período iluminista, onde o Estado, no lugar do rei, gasta muito dinheiro para se manter na posição. Tá? Então a gente teve uma crise política na época que fez que o Estado se alavancasse. E o Estado se alavancou com quem? Com esses caras. Ah, mas foi o Estado, a coroa em si? E algumas vezes sim. Em outras vezes os senhores feudais da época. Só que os caras pediam, lembra? Garantia e juros. E os juros corria. Se não fosse pago, ele aumentava o valor da propriedade. E eles adquiriam essa propriedade, tá? Com muita facilidade. E quem tinha o poder na época era quem possuía posses, tá? E diante disso, o Estado se vê ameaçado pelas pessoas que ele sempre deixou de lado, que eram os bancos. Porque começou a se alavancar com os burgueses, dever favor e aquela história toda que a gente já conhece. Então, o Estado resolve fazer o seguinte: se sou eu que emito, se sou eu que digo que vale, se sou eu que faço tudo, se sou eu que estou falando que é moeda e a moeda tem a minha cara, eu vou imprimir e eu vou pagar as minhas dívidas.
Por isso que dívidas de tesouro são encaradas como segurança, porque se você está num banco central que emite a própria moeda, é só imprimir dinheiro e te pagar. Se o dinheiro vale ou não, a gente não sabe. Tá? Então, nós tivemos a figura do banco começando a imprimir dinheiro. Então, que já era difícil para a inflação, começa a ficar pior. Por quê? Porque agora eu vou fazer um outro bypass para tentar ver se vocês conseguem se equalizar dentro da história, que é o seguinte: as crises políticas, as crises sanitárias, as crises de política monetária e as crises de política fiscal, elas nos traz, tá, as crises financeiras que nós vivemos, tá? Muito maior do que a retração normal do movimento que está caro ou do movimento que está barato de determinado ativo. Nós temos os fatores externos da composição do Estado que nos trazem crises, tá? Diante disso, quando eu digo para vocês que essa primeira crise, o surgimento da impressão de dinheiro pelo Estado e o surgimento desses dois itens aqui, ó, de forma clara, que é a política monetária e a política fiscal, eles acontecem porque o Estado resolveu imprimir dinheiro para pagar suas próprias dívidas. Então vamos falar de crises sanitárias. Vai aparecer aí para vocês, pessoal da edição, crises sanitárias, bem como guerras, bem como crises sanitárias de novo e crises de fatos econômicas, crises econômicas. Um grande exemplo que a gente tem, está aí no escrito, mas em 19, em 1919 a gente tem a Primeira Grande Guerra, logo depois a gente tem a gripe espanhola, logo depois a gente tem a Grande Depressão, e a Grande Depressão foi uma bolha imobiliária que explodiu em 29, e logo depois Hitler faz aquela atrocidade, aquela selvageria, dizendo que a Alemanha deveria ser para os alemães, e começa a Segunda Grande Guerra. Então, toda crise sanitária, toda crise política, toda política monetária mal feita, toda política fiscal mal feita, ela gera uma crise humanitária, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Vamos falar então de políticas monetárias e de política fiscal. A política fiscal é feita pelo governo, pelo Poder Executivo, através de incentivo. Como é que é o incentivo agora? Bolsa Família, gastos públicos em gerais, tá? Vamos ser mais céleres. Os gastos públicos em gerais e como o governo cobra os seus tributos, quais são as taxas de tributo, ficam dentro da política fiscal. Então, se nós temos um Estado que gasta muito e se alavanca na população, retirando o dinheiro da população através de imposto, encarecendo, tá, a atividade comercial, nós temos um fenômeno chamado de inércia inflacionária, mas não é aqui, esse aqui não é um curso de educação financeira, e sim de operação em alto rendimento de day trade. E a política monetária, que é feita pelos bancos centrais, que diz para a gente qual a taxa-alvo de juros, qual a taxa-alvo de inflação, tá? Para que a gente não entre nessas crises que eu acabei de falar ali em cima. Isso tudo surge e o Estado ele é saudável quando ele é menos necessário, tá? Quando ele gasta menos para manter a coisa pública, porque ele poder emana do povo e por meio de seus representantes é exercido. Dessa forma, um país que tem poucos gastos, ele tem a necessidade de arrecadar pouco, mantendo o país sem inércia inflacionária e afastando ele de qualquer crise, bem como as políticas monetárias. Se você tem um Banco Central independente, podendo controlar as taxas alvos de inflação, de juros, você não tem crises financeiras tão evidentes. Mas existe, como eu falei para vocês, crises independentes da vontade do administrador, que pode ser crises sanitárias ou políticas, bem como guerras. O presidente da Ucrânia não queria entrar em guerra com a Rússia, mas ele não teve escolha, e aí gerou uma crise econômica, sanitária no país dele, que está em guerra. Então, diante disso, a gente encerra a questão dos bancos, dizendo para vocês que eu vou falar mais sobre inflação, mais sobre a aplicação de taxa de juros nas aulas de ciclo de negócio, tá? E aqui a gente encerra a questão do surgimento dos bancos e a da atividade comercial. Vamos para o surgimento do mercado financeiro. Galera, desculpa chamar você de galera, mas é porque eu costumo dar aula presencial para bastante gente. Quero que você, se surgir alguma dúvida, chame lá no suporte. Nós temos o material, tá? Com slides, com tudo. Vou tentar produzir alguma coisa para entregar para vocês também, tá? No material de apoio, mas a equipe de suporte está pronta para isso. Nós batemos isso bastante com a equipe de suporte. Essa parte de fundamentos fica comigo na empresa,
e qualquer coisa eu estou pronto para responder até na minha rede social. Vamos para a aula de mercados financeiros, como surgir os mercados financeiros para a gente acelerar para a parte gráfica, que é o que vocês querem.